Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês semanalmente, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série apresentando pensadores. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo eu estarei falando para vocês sobre a filosofia de Pitágoras. Pitágoras, foi um filósofo antigo, geralmente associado àqueles primeiros filósofos que buscavam o princípio fundamental de todas as coisas, que a gente chama no grego de arqué, enquanto muitos filósofos identificaram arqué com algum elemento, como a terra, a água, o ar e o fogo. Embora eles não estivessem falando da terra, água, ar e fogo, como a gente entra em contato, Pitágoras vai falar da arqué como sendo os números. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para Pitágoras, todas as coisas são números. Mas o que são números? Números não é uma representação gráfica, né? Então, eu venho aqui e escrevo o número 2. Números também não é exatamente o nosso conceito psicológico de número. Então, quando Pitágoras fala que todas as coisas são números, ele não está dizendo que todas as coisas são graficamente números, né? Não faz sentido. Ele também não está dizendo que todas as coisas são números no sentido da representação numérica que a gente tem, por exemplo, quando a gente representa o número 2, o número 3, essas representações. Na verdade, quando Pitágoras está dizendo que todas as coisas são números, ele quer dizer que a ordem numérica, por exemplo, quando eu retrato as coisas em ordens numéricas, essa ordem expressa uma realidade mais profunda ainda, que é uma realidade de harmonia, de padrão harmônico numérico entre as coisas. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de um jeito mais fácil. Nós temos na física, na matemática, a chamada sequência de Fibonacci. Essa sequência faz com que a gente perceba que certas coisas da natureza seguem um padrão. O girassol segue esse padrão, o redemoinho segue esse padrão, né? Até a nossa orelha, coisas no nosso corpo seguem esse padrão. É um padrão matemático que é seguido por tudo. Quando eu represento a sequência de Fibonacci, então eu faço uma representação geométrica dela, né, fazendo os quadrados, ou quando eu faço uma representação matemática dela, essa representação matemática ainda não é a própria sequência, né? Ainda não é aquilo que eu encontro na natureza. Na natureza eu encontro uma harmonia, uma ordem, um padrão, mas a representação desse padrão matematicamente não é o próprio padrão. Então, quando Pitágoras está dizendo que tudo é número, ele não está dizendo que tudo é número no sentido da representação que a gente faz disso. Ele está dizendo que a nossa representação matemática ela é uma semelhança de algo muito mais profundo, que é um padrão que a gente encontra na realidade. Então, digamos assim que tudo é número, não no sentido do número como a gente representa ele na matemática, mas sim que as representações numéricas da matemática representam uma ordem profunda que se encontra na natureza. Então, número seria essa ordem profunda que a gente encontra na natureza. E aí, o Pitágoras ele vai falar assim que a criação seguiu um padrão matemático. Como que isso funcionaria, né? A gente tem duas palavras, né? Uma palavra para aquilo que é ilimitado, que é apeira, né? De onde vem apeiron, aquilo que é infinito, aquilo que é ilimitado. E a palavra, né, que a gente tem, que é a peronoita, que é uma palavra que significa aquilo que é limitado. Como é que funciona essa relação entre ilimitado e limitado para a gente entender? Antes do mundo ser criado, o que havia era o infinito, o ilimitado. A gente pode pensar isso, né, por exemplo, na ideia de uma matéria-prima universal que era anterior à formação das coisas. Então nós temos, digamos assim, uma matéria-prima. Não é matéria no sentido da física. Inclusive, né, isso poderia ser até a consciência cósmica ilimitada. Mas antes das coisas ganharem formas, antes das coisas serem algo, né, a gente tinha o ilimitado. Se você pensar isso em termos da noção de matéria, é difícil a gente saber o que o Pitágoras quis dizer, porque a gente tem acesso só a fragmentos e fragmentos, né, principalmente da escola pitagórica e não muito do próprio Pitágoras. Mas se a gente pega uma interpretação de que antes das coisas ganharem forma, o que havia a matéria-prima ilimitada, né, geralmente na filosofia a gente diferencia, né, a matéria-prima ilimitada da matéria signata, ou seja, da matéria assinalada, da matéria determinada pela quantidade. Então, antes da matéria ser determinada por uma quantidade, ela era ilimitada.
E o que acontece? Deus, o Criador, né? Ele vai pegar essa matéria ilimitada e ele vai dar forma a ela. Ele vai determinar ela. Quando Deus delimita a matéria-prima, essa matéria passa a ser uma matéria signata, ou seja, uma matéria assinalada segundo certos limites. Então, a matéria signata, ou a matéria assinalada, ou a matéria delimitada, ela já vai ser delimitada por quê? Pela quantidade. Então percebe o seguinte, vamos imaginar aqui. Imagina uma matéria sem fim, ilimitada, sem forma. Quando Deus vem dar forma a ela, e Deus dando forma a ela, por exemplo, ele forma uma pedra, ele forma uma árvore. Claro que eu não vou ter aqui elementos naturais para exemplificar para vocês, mas vamos supor que Deus formasse o copo, né? Essa xícara aqui, ou esse copo, ou essa caneca. Claro que Deus não formou caneca exatamente, né? Ele formou pedras, árvores, coisas do tipo. Mas como eu só tô com uma caneca, né? Vai ter o que ser, a gente vai usar de exemplo. Percebe que aqui a matéria está configurada de acordo com uma quantidade. Ela tem um tamanho, ela ocupa um lugar, né? Ela tem delimitações geométricas, ela tem uma altura, largura, profundidade, um peso, que a gente também pode colocar numericamente. Então percebe que Deus pegar o ilimitado e limitá-lo em formas é Deus trabalhar com padrões matemáticos, é Deus assinalar a matéria de acordo com a quantidade. Então primeiro a gente tinha o ilimitado, o infinito, e Deus vem e limita, cria formas delimitadas, dando às coisas um tamanho real, uma forma mensurável, né? Então eu consigo medir, por exemplo, o tamanho dessa caneca, sua largura, seu peso, sua densidade, por aí vai. Então, como que se deu a criação? A criação se deu seguindo padrões matemáticos. Eu não sei se vocês já viram também, né? Acho que é do Tolkien, tem o Silmarillion, não sei se pronunciar bem o nome do livro, e Crônicas de Nárnia também tem isso, que é quando vai acontecer a criação. Como é que a criação acontece? Acontece com Deus cantando uma música, né? Então, tanto no Tolkien quanto no C.S. Lewis, nessas obras de literatura, quando eles retratam a criação como se fosse um canto, uma música. Então, digamos que quando Deus vai dando forma às coisas, né, porque na ideia dos gregos, né, não é que Deus criou as coisas ex nihilo, sem usar nenhuma matéria. Deus criou as coisas ex matéria, né? Existe uma matéria-prima, universal, ilimitada, sem delimitações. E o que significa criar? Criar significa delimitar essa matéria, dando a ela formas. Então, quando Deus deu forma à matéria, ele fez isso seguindo um padrão, uma harmonia. E aí a gente pode expressar isso com a música. Então, de novo, quando eu disse para vocês, quando Pitágoras fala que as coisas são números, não é um número como a gente representa. O número como a gente representa reflete, espelha essa ordem. Da mesma maneira a música. A música é um padrão harmonioso que reflete, que espelha a ordem numérica do universo. Então Deus criou as coisas como uma música. Ele deu harmonia, né? Então a gente poderia comparar que Deus era um músico quando ele estava criando as coisas. Quando a gente vai trabalhar com a ideia de criação, principalmente por causa da nossa ideia mecanicista, a gente tem uma tendência de comparar Deus com uma espécie de projetor, de arquiteto, de design, né? Hoje o pessoal fala em design inteligente. Embora essa maneira de pensar a criação pode ter sua validade, talvez seja mais interessante a gente pensar Deus como um artista. Por que não? Né? A gente tem essa ideia muito mecanicista. A gente acha que Deus criar o mundo é semelhante com uma pessoa criar uma cadeira, com uma pessoa criar um computador, com uma pessoa criar uma máquina, como se o universo fosse uma máquina. A gente tem muito essa ideia do universo máquina. Então a gente pensa que se Deus criou o mundo, ele criou o mundo como alguém cria uma máquina. O mundo é uma engenharia. Isso se encontra muito no pessoal do design inteligente. Eles falam do mundo como se fosse uma máquina. Mas com os pitagóricos, nós aprendemos que o mundo não é bem uma máquina. O mundo é muito mais uma música. O mundo é muito mais harmonia. O mundo é muito mais uma obra de arte. Então, uma analogia bem mais interessante para a gente pensar Deus criando o mundo é pensar o mundo sendo criado como uma obra de arte. O mundo não é uma máquina. O mundo é uma música. É uma obra de arte. É uma analogia bem mais interessante. Então, vamos pensar assim, que Deus criar o mundo é como ele criar uma música. O universo é a música de Deus. Né? O universo é a música de Deus. E aí, né, que temos aqui o Filolau, que era um membro da escola pitagórica, a gente tem uns fragmentos dele, onde a gente pode entender um pouquinho melhor o pensamento de Pitágoras, né? Por exemplo, ele diz assim, a natureza, ela foi ordenada no cosmos, né? Cosmos já é uma ideia grega, né? Cosmos, que traz a ideia de ordem, de harmonia.
Então, a natureza foi ordenada, o cosmos, com elementos ilimitados e limitados, tanto na totalidade do cosmos como em todas as coisas nele. Então, de novo, esse jogo entre aquilo que é ilimitado e aquilo que é limitado. Então, Deus vai pegando essa matéria-prima ilimitada que sempre existiu e vai dando forma para ela, vai dando delimitações para ela, e isso com padrões, né? E aí, por exemplo, outro fragmento diz assim: e de fato, tudo que se conhece tem número, ou seja, tudo que se conhece tem uma harmonia numérica, um padrão, pois é impossível pensar ou conhecer alguma coisa sem aquele. Ou seja, a gente não consegue conhecer nada sem pressupor números. Porque toda vez que a gente vai conhecer, a gente está conhecendo coisas delimitadas. Eu conheço a cadeira, eu conheço o copo, eu conheço a árvore, eu conheço a pedra. Então a gente nunca conhece matéria ilimitada. A gente não consegue conhecer uma matéria amorfa. Tudo que a gente conhece a partir já dessa delimitação da matéria-prima pela quantidade. Então, as coisas são delimitadas pela quantidade. É assim que eu conheço elas. Eu não consigo conhecer coisas sem pensá-las delimitadamente. Sem pensá-las como tendo uma forma geométrica, sem pensá-las no espaço, sem pensá-las como ordenação numérica. E aí, tem uma coisa bem interessante que a gente chama de tetráquites, né? E aí, por exemplo, o Pitágoras ele desenvolveu várias coisas, né? Vários teoremas da matemática, desenvolveu escalas musicais, ainda vamos ter a chamada escala datônica, que é uma estrutura musical de notas musicais. Como eu não conheço de música, né, eu não vou conseguir explicar para vocês, mas se você aí toca algum instrumento, ou você toca piano, toca violão, alguma coisa, você já deve estar imaginando, né? Existe um padrão, existe ali, sei lá, a oitava, a quarta, a quinta, as coisas seguem uma harmonia, as notas. Então pense que todo o universo segue essa harmonia. E para representar um pouco dessa questão da ordem e da harmonia, nós temos a chamada tetráquites pitagórica. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver bem, né? Acredito que sim. Aqui está a tetráquites pitagórica. Que essa imagem aqui, vocês podem perceber que ela serve como padrão. Primeiro, nós temos aqui uma bolinha. Embaixo nós temos 2. Aqui a gente vai ter 3 e aqui a gente vai ter 4. Eu vou organizar aqui também para vocês verem que sempre se forma triângulos. Como o meu desenho ficou torto, não deu para organizar direito, né? Mas o que é importante vocês perceberem é que aqui, ó, a tetráquites vai formando triângulos internamente a ela também, que é outro padrão que aparece. E o que é interessante da gente pensar? A gente vai ter, se a gente somar as bolinhas, aqui tem 1, 2, 3, 4. Ó, uma em cima, 2, mais 3, mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. A gente vai resultar 10. Por que é importante essa representação aqui? Porque a gente tem um simbolismo bem interessante. 10 é um número bem completo, né? Simboliza uma certa totalidade. Mas pense aqui que relação interessante, né? Se a gente pensar na ordem lógica dessa harmonia. Primeiro, nós temos o 1. O que é o 1? É o uno. É a unidade perfeita, onde não há contrários, né? Por isso que também o 1 é aquele par ímpar. O par e o ímpar estão nele. Então não é o 1 da matemática. O 1 da matemática é ímpar. Mas o uno não é ímpar, porque o uno inclui tanto o par quanto o ímpar. Então o uno é a unidade completa e perfeita. O uno. Esse uno vai se expandir de maneira a se dividir em 2. Então nós temos o 2, ou seja, a dualidade. Luz e sombra, masculino e feminino, céu e terra. Toda a dualidade vem disso. Depois nós vamos tendo a dualidade, nós vamos ter um terceiro elemento de unificação. Então nós vamos ter o 3. O 3 é o que vai dar uma harmonia, vai fazer com que essa dualidade se unifique. Só que aí essa dualidade unificada, né, ela ainda precisa de um complemento, que é o 4, que é a quaternidade, que é quando as coisas então têm sua completude. E a gente tem os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Então vamos pensar que todo movimento do universo tem esse movimento. Nós temos a unidade se divide numa dualidade, a dualidade encontra uma harmonia num terceiro elemento, e um quarto elemento mostra a completude total, como no quadrado, como nos 4 pontos cardeais, como nos 4 elementos. Então, a ideia é essa, assim, se a gente for pensar até num movimento do universo, a gente vai ter o uno, a completa unidade. Essa unidade, né, a gente pode pensar assim: nós temos o uno, a completa unidade. Essa unidade, voltando-se para si mesma, ela então tem um segundo elemento. Ela se divide em 2, a unidade propriamente dito e a unidade voltando-se para si mesma.
Então nós vamos ter a dualidade. E depois, para que essa dualidade encontre uma unidade, que são duas coisas, tem um terceiro elemento que faz com que elas sejam a mesma coisa, ou que elas sejam unificadas, esse terceiro elemento. E depois a gente tem o quarto elemento, que dá a ordem total. Então a Tetrácteis, né, nos ajuda a pensar um pouco desse movimento harmônico. E se a gente for pensar hoje também no universo sendo criado como uma música, né, olha os movimentos do planeta. Cada vez parece que está mais confirmado ainda. O universo é uma música. Né, o Kepler, que estudou os movimentos dos planetas. Se a gente olhar os movimentos das estrelas, dos planetas, das galáxias, a gente vai descobrir que o universo é uma grande música. O movimento da natureza, o movimento da vida. Não sei se vocês já viram, né? Quando as pessoas colocam uma câmera para gravar, e elas gravam, por exemplo, uma planta crescendo e depois coloca em velocidade rápida, a gente vê que aquilo lá é uma dança, o universo é uma dança. Né? Se a gente olhar também a multiplicação das células, elas acontecem seguindo uma ordem matemática, uma progressão geométrica, tudo na natureza, a sequência de Fibonacci, tudo na natureza parece seguir uma harmonia. O mundo é uma música, o universo é uma música. Então os pitagóricos, digamos assim, eles chamam a nossa atenção para isso. O que é arqué? O que é o princípio fundamental da realidade? É a harmonia numérica. O universo é uma música. Né? Então, assim, é assim que os pitagóricos veem as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito. Ative o sininho para receber novas notificações. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor, pode ser R$1, R$2, em agradecimento por este vídeo. Até mais!